Nesta aula nós estaremos estudando sobre as abominações dos templos e os tipos de idolatrias que eram praticadas no santuário do Senhor. Convido a você a estar conosco nessa pré-aula. Pode ser, meus irmãos, então vamos estar iniciando mais uma pré-aula e estamos estudando o quarto trimestre de 2022, que tem como tema a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E nós estaremos trabalhando e estudando a lição de número 3, as abominações do templo. E o texto áureo nos diz: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que a minha fé afaste do meu santuário, mas verá ainda maiores abominações. Ezequiel, capítulo 8, versículo 6. Verdade prática. O lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. A leitura bíblica classe, ela está registrada no livro de Ezequiel, capítulo de número 8, versículos 5, 6, 9 a 12, versículo 14 e versículo 16. Os objetivos da lição: expor a visão do capítulo 8 do livro, destacar as imagens de ciúme ocultos aos animais e répteis e os 70 anciões. Tratar a respeito do ritual de Tammuz e dos adoradores do sol. A introdução nos diz: a idolatria leva o ser humano e até mesmo uma nação à ruína moral e espiritual. Por isso, a presente lição traz um alerta a respeito desse perigo. O que Deus revelou ao profeta Ezequiel a respeito das abominações do templo forma uma imagem impressionante. Abominações chocantes no lugar santo. À luz dessa imagem, a lição tem o propósito de levar os crentes em Jesus a examinar a respeito da ruína moral e espiritual da idolatria. Não estamos isentos deste perigo. Tópico 1. Sobre a visão. A segunda visão. As visões do capítulo 1 até o capítulo número 11 são parte de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão em 14 meses, 14 meses depois da primeira, a visão da carruagem da glória de Deus, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, Ezequiel 1:2. E o capítulo 8 introduz uma nova visão, no 6º ano, no mês 6º, Ezequiel 8:1. Aí nós vemos a primeira imagem, ou seja, a imagem da primeira visão, que após Ezequiel ter essa visão, 14 meses depois ele vai ter a segunda visão, que será tratada nessa lição, onde ele vai ver essa visão das abominações que eram feitas no templo. E aí aqui temos uma representação no desenho, e a gente tem também essa outra representação na tentativa de ilustrar a visão de Ezequiel. Continuando sobre a visão, a segunda visão. Essa é data importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. Essa visão é preterista porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel. Mas isso não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam para acontecer, Ezequiel 8:18. Em outras palavras, quando ele fala preterista, o que ele está querendo dizer? Que
Deus levou Ezequiel para o passado e então ele viu todos os eventos relacionados à idolatria em todo o período que Israel estava em Jerusalém. E nesses 390 anos, ele está vendo todas as práticas idólatras que foram praticadas pelo povo e também pela liderança do povo. E ele vai mostrar os eventos futuros, o que irá acontecer, que será abordado mais a glória de Deus se afastando do templo. Então aqui a data é importante porque a gente tem aqui, em uma questão de tempo, 390 anos, e nesses 390 anos nós vemos o povo de Deus praticando todo tipo de idolatria. 2. As visões das abominações do templo. A visão no capítulo 8 destoa das demais visões do próprio Ezequiel e demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém numa visão. Então a gente também tem algumas aqui representações dessa segunda visão, a partir do capítulo número 8, onde Deus o leva nesses períodos, dentro desse espaço de tempo de 390 anos, e o que a visão dá mais destaque é relacionada à idolatria que era praticada no santuário, ou seja, no templo, nos lugares ali específicos do templo. Como entender a visão de Deus? Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém, mas há quem afirme ter sido em corpo incorpore. Então aqui o que está dizendo? Que ou ele foi levado em espírito, que é o que eu acredito que seja o mais correto, mas tem pessoas comentaristas que acreditam que realmente ele foi transportado fisicamente para Jerusalém. Então ele está em Babilônia e ele foi transportado corporalmente para Jerusalém. Particularmente, eu prefiro a primeira, que ele foi levado em espírito. E lá ele conseguiu enxergar, Deus foi mostrando no período de tempo, no espaço de tempo, nesses 390 anos, toda a idolatria que era praticada dentro de Israel e principalmente no templo. Que é muito parecida, similar com a visão que João tem em Apocalipse. João está em Pátimo e Deus mostra eventos passados para João e também vai mostrar os eventos futuros. Então ele tem uma visão preterista, ou seja, dos eventos que foram que ocorreram no passado, e ele também viu os eventos que iriam ocorrer no futuro. Então a visão de Ezequiel é muito parecida com um tipo de visão que João tem. E aqui também no capítulo 8, Ezequiel inaugura um gênero literário específico, que é esse gênero escatológico, que será, a partir do livro de Ezequiel, muito usado no livro de Daniel e no livro também de Zacarias, para dar um exemplo aí. Então, a síntese do tópico: a visão das abominações do templo destoa das demais visões do profeta Ezequiel e dos outros profetas do Antigo Testamento, porque são visões diferentes, tem um gênero literário diferente. Tá? Então ele vai aqui inaugurar uma maneira específica de ter, vamos dizer assim, uma revelação de Deus. 2. Sobre as abominações, a parte 1. Imagem de ciúmes, versículo de número 5, que nos diz assim: E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava essa imagem de ciúme à entrada. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Acera, 2 Reis, capítulo 21, versículo 3 e versículo 7. Mas que foi destruída pelo rei Josias. Muitos acreditam que, nos dias de Ezequiel, ela tenha sido colocada de volta no templo. Então, de novo, nós temos aqui uma divindade muito conhecida dentro do mundo antigo, principalmente dentro do contexto de Israel,
Sera, Baal, e essa prática de se colocar divindades em torno do templo não é uma prática nova, não é uma prática que especificamente no período de Ezequiel, Israel praticou isso no decorrer da sua história. E aqui o que está acontecendo? Ela está de novo retornando ao templo. Então a gente tem a primeira imagem aqui de ciúme, que também pode ser, ela também pode ser relacionada também com poste ídolo. Então é uma maneira de ciúme, que é uma maneira de dizer também que pode ter o sentido de acera ou de poste ídolo. 2. Oculta aos animais e aos répteis, versículo de número 10. E aqui é interessante esse versículo 10, assim, entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. Répteis, de novo. Esse culto pagão mostra os seus aspectos secreto e clandestino. Então era algo que era feito de uma forma escondida. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo. Ezequiel viu pintado na parede interior da casa de Deus toda sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. A gente lemos o versículo 10. E aqui nós temos uma primeira lá, a Sera, uma divindade conhecida dentro do contexto de Israel. E agora nós vamos ter uma outra tipo de representatividade de idolatria, que é a questão dos animais, que é a zoologia. E o que é interessante aqui? Que esse tipo de prática era a prática que era feita lá no Egito. Então uma prática que foi importada do Egito, e que nós vamos ver que Israel, quando está ainda em Jerusalém, eles continuam praticando esse tipo de coisas que eles viram lá no Egito. Então importaram um tipo de idolatria do Egito, e que muitos acreditam que quando Israel foi vassalo do Egito, então eles começaram a praticar esse tipo de idolatria por causa do jugo, por causa do cativeiro, que a gente sempre pensa que o cativeiro ele se inicia com Babilônia, mas ele inicia um pouco antes até com o próprio Egito, que é a primeira nação a tirar, vamos dizer assim, a soberania de Israel sobre o território, com o faraó Neco. Então a gente tem aí alguns tipos de idolatria. E aí tem a questão dos anciões, que eles se uniram também especificamente e acredita-se que eles que foram que iniciaram esse movimento de idolatria a outros deuses ou as divindades. E aí é interessante, eu não coloquei aqui, mas o subtópico 3, ele fala especificamente do Zafã, que é difícil saber se ele vai falar que ele era o escrivão do Josias, mas o que é importante? É importante que ele é do alto escalão e que ele se apostatou da fé, e ele que está praticando. E que é uma coisa muito interessante hoje, comparando com hoje. É como se a gente tivesse uma família de pessoas que são pastores, muito envolvidos na igreja, e ele fosse a ovelha negra da família, então ele está desvirtuado, ele está fora daquilo. Então ele seria essa pessoa dentro do escalão de Israel que se apostatou, né, vem de uma família que tem vamos dizer assim, uma vivência religiosa, mas que em um certo momento ele se afastou. Então seria aí a figura dele representando os anciões é bem interessante nesse aspecto aí. Então, síntese do tópico 2, as abominações estão ligadas aos ídolos, a afronta maior a Deus e o fato de elas serem praticadas na casa de Deus. Então, uma coisa interessante aqui, que todo esse tipo de práticas de idólatras, eles estão sendo praticadas dentro do templo de Deus, que é o lugar mais sagrado de Israel, que foi o lugar que Deus escolheu para ele manifestar a sua glória. Então esse tipo de prática está sendo realizada no templo de Deus. Tópico 3. Sobre as abominações, parte 2.
o ritual de Tammuz, versículo de número 14, ele nos diz assim: e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está à banda do norte, e eis que estava ali mulheres assentadas chorando por Tammuz. Então eram essas mulheres chorando, eram as carpideiras, que eram mulheres assim profissionais, que eram pagas para chorar. Nós vamos ter isso lá em Mateus 9:23, Marcos 5:38. Então essas mulheres, elas desenvolvem um culto sincrético e elas estão agora adorando essa divindade. E o que é interessante aqui especificamente? É que ao mesmo tempo que eles estão adorando o Tammuz, que ele é derivado da religião babilônica, então essa divindade ele vem da religião babilônica. Então os caldeus acreditam que casar com Seriamis, ele teria nascido o Tammuz, que também é chamado Adonis pelos gregos e Osíris pelos egípcios, que seria uma divindade relacionada ao sol. E então, e o que é interessante aqui especificamente é que esse tipo de prática ali é tão, ela impregnou tanto nas pessoas que quando eles, depois do cativeiro, tem os meses de junho e julho, eles receberam o nome de Tammuz. Para aí a gente ver aqui o nível de envolvimento que as pessoas tinham com esse tipo de divindade, que mesmo passando no cativeiro, ela estava muito impregnado dentro da vida das pessoas, tá? E uma coisa interessante aqui que a gente tem que entender é que o povo de Israel era um hábito também, então eles, não é que eles, muitos deles, não é que eles deixavam de adorar a Deus. Então eles adoravam o Deus de Israel, mas ao mesmo tempo eles também adoravam outra divindade. Então eles faziam uma mistura. Eles tinham Deus de Israel, mas ele também adorava outra divindade. E o que é curioso aqui? Como eles estão sendo subjugados por Babilônia, então eles entendiam na cabeça deles, os antigos, que Deus, quando eu vou colocar isso, que Deus foi enfraquecido, que Deus perdeu. Então eles teriam que adorar aquela divindade, porque aquela divindade era a divindade que tinha vencido o Deus de Israel. Mais para frente nas lições a gente vai ver a questão, por que a glória de Deus se afasta e qual que é, o que isso quer dizer na mentalidade do mundo antigo, principalmente do povo de no povo de Judá. Então essa sincretismo, que é essa mistura de divindades, e isso causou um impacto muito grande na vida das pessoas. Continuando aí, então, sobre as abominações, parte 2 ainda. Os adoradores do sol, versículo de número 16. Elevou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para os templos do Senhor, com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Isso aqui é muito interessante porque em Deuteronômio capítulo 4, versículo 9, Moisés orienta os filhos de Israel a fugirem de toda a prática idólatra. E ele diz: não levante os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua, e as estrelas e todos os exércitos do céu, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Além de ter uma ordem específica para não adorar, e tem uma coisa interessante aí aos irmãos, aos professores que têm a ideia do tabernáculo na cabeça. Quando os israelitas iam adorar a Deus nas horas específicas, principalmente na primeira hora da manhã, quando eles ficavam de frente para o tabernáculo, eles estavam de costa para o sol. E o sol no mundo antigo, ele era o elemento mais adorado da época. Então a própria construção do tabernáculo fazia com que o povo de Deus olhasse para o tabernáculo e ficasse de costas para o céu.
é a mesma coisa, eu sempre repito isso quando entro nesse assunto. Gênesis, quando Moisés vai falar sobre o sol e a lua, ele não fala nem o nome do sol, ele não fala a lua. Ele fala os luminares, ele fala o maior que governa o dia e o menor que governa a lua. Então ele está desprezando, dentro da mentalidade antiga, esses dois grandes luminares como divindade. E o que está acontecendo aqui? Aqui os adoradores do sol, eles vão dar as costas para o templo e vão agora adorar essa divindade que ele era muito adorado no Egito, e aí a revista trabalha, né, Bet Shemesh, que é a casa do sol, e a própria palavra Heliópolis, lá no Egito, a cidade de Heliópolis também, que tem a mesma ideia, né, a casa do sol, a cidade do sol, e a gente tem todo esse tipo, vamos dizer, toda a ideia da idólatra do mundo antigo, nesse percurso de 390 anos aí, que Deus está revelando para o profeta, foi o que o povo de Israel está adorando os deuses dos cananitas, na pessoa de Acera, Baal, estão adorando répteis ou animais com representação de divindade que remete-nos ao Egito. E também aqui a gente vê novamente, vamos colocar assim, a forma mais primitiva de adoração, que são o Sol e a Lua, e especificamente aqui o Sol. Então a gente tem todo um panteão de divindades que estavam sendo adoradas no templo do Senhor. Então por isso que são abominações. Então, subtópico 3, sob as abominações, parte 2, continuando, os anciões na casa do profeta. Retornando à abertura da profecia, Ezequiel 8:1, parece que esses anciões exerciam autoridade espiritual sobre os exiliados, visto que não havia no momento uma liderança espiritual centralizada. Isso aqui também é interessante porque quando o povo de Israel eles estão em cativeiro, eles estão sem orientação. Então eles perderam o tempo, perderam o território, a questão dos rituais. E agora a gente vê que esses profetas agora, os anciões, eles são agora são referências para esse povo. Eles são autoridade espiritual sobre o povo. E o que eles vão? Eles vão agora buscar o profeta e eles veem uma autoridade espiritual em Ezequiel. Então eles vão buscar resposta com Ezequiel. E aqui é uma coisa interessante nesse aspecto, porque com tudo que está acontecendo, a gente viu todo o povo, a questão da idolatria, das abominações. E uma coisa interessante que, quando a gente olhamos para a narrativa bíblica, você vê que o que está acontecendo em Israel? O povo, você tem profetas profetizando que o cativeiro ele seria de 2 anos. Então há uma confusão espiritual. Além das abominações, você tem uma confusão de profetas dizendo que estão falando que assim diz o Senhor. E que é interessante que aqui os anciões, eles veem em Ezequiel uma autoridade espiritual. Então eles vão na casa de Ezequiel. E aí quando a gente começa a ler o capítulo de 8, você vê que quando Ezequiel está conversando com os anciões, então ele é levado em visão para ver todo esse tipo de abominação. Síntese do tópico. Então, Tamuz era de Osíris, pelos egípcios, o sol era cultuado na Babilônia e no Egito. Então, a gente vê toda essa questão dos tipos específicos de idolatria que eram praticadas pelo povo de Israel e especificamente no templo. Conclusão. Aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico. Cultico aqui que era todo tipo de idolatria que era praticada dentro do ritual sagrado de Israel, dentro do templo de Deus. Que um Deus santo não tolera o pecado.
Deus exige fidelidade do seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. E aqui, uma coisa interessante, o que a gente podemos aprender de uma forma muito prática de tudo que foi dito até agora. A gente viu diversos tipos de idolatria e que como isso pode ou como nós podemos representar isso na nossa vida cotidiana hoje, os cristãos do século XXI. Então a gente tem que tomar cuidado com essa a aspiração excessiva por títulos. Isso tem que tomar cuidado, que é uma forma de idolatria. Segundo ponto importante e para nós hoje é a tendência ao fanatismo por artista gospel, seja ele qual for. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, que pode nos levar também a um outro tipo de idolatria. E terceiro, o apego a ensinos que satisfazem certos comportamentos contrários à Bíblia. Então a gente tem que tomar cuidado, e eu sempre tenho dito isso, hoje a gente tem isso é bom por um lado, a gente tem muita facilidade com conteúdo de aprendizado, mas a gente tem que tomar cuidado porque a gente não escolher um tipo de coisa específica porque aquilo realmente só nos agrada. A gente tem que ver se aquele conteúdo ele tem base bíblica sólida. E o quarto, que é a autoexibição, que infelizmente hoje nós estamos na época da imagem e isso é um fato, nós nos retratamos, então a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar numa auto-idolatria. E por quê? Porque da mesma forma que Deus, e nós vamos ver na próxima lição, a idolatria chegou num ponto que Deus ele retira a sua glória. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia diz que para nós não entristecemos o Espírito Santo. Porque a forma como nós vivemos a palavra de Deus, a gente sempre está exposto a esses tipos de idolatria. E eu quero só repetir aqui e já terminar aqui. 1. Aspiração excessiva por título. 2. A tendência ao fanatismo por artistas gospel. Apego a ensinos que satisfazem certos comportamentos contrários à Bíblia. E 4. A autoexibição, que é idolatria. Então, deixar aí as obras consultadas, tá? Para que os irmãos possam aí ter conteúdos. E eu já quero assim agradecer aqui a oportunidade aos irmãos, professores que têm aí nos acompanhado, e comente lá no canal, compartilhe, nos ajude aí para a gente ver esse canal crescendo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.